Fala galera, passando aqui para fazer a revisão que eu tinha prometido para vocês. O vídeo anterior que eu tinha feito não deu certo, não entendi o porquê que não deu. Tá aqui eu exatamente aí à 00:41 para começar tudo de novo, né? Mas vamos lá. Então a nossa revisão, como eu já tinha conversado para fazer a nossa prova de intervenção, ele começa com assunto sobre rochas, né? A gente conversou em sala que o nosso planeta ele é formado por 3 grandes grupos de rochas. Um grupo de rochas magmáticas, são aquelas rochas que se formam a partir da consolidação do magma. Um outro grupo que são as rochas metamórficas. E um terceiro grupo são as rochas sedimentares. Então, o importante aqui é vocês lembrarem as características que cada um desses grupos possui, né? Então, a gente conversou que o grupo de rochas magmáticas são aquelas que se formam a partir da consolidação do magma. Essa consolidação ela pode ser interna ou externa, que vai diferenciar também o tipo dessa rocha. Então, nós vimos que essas rochas magmáticas elas podem ser extrusivas, quando elas se formam na superfície, e intrusivas, quando elas se formam ainda no interior do nosso planeta. As rochas extrusivas, que seria mais ou menos esse modelo aqui, elas levam menos tempo para consolidar por conta da temperatura e da umidade na superfície, e é onde se formam os minerais abundantes. São aqueles minerais encontrados em grandes quantidades. Já as rochas intrusivas são aquelas que se formam ainda no interior. Elas levam um tempo bem maior para consolidar por conta da temperatura e onde se formam os minerais raros. Outro grupo de rochas são as rochas metamórficas. São aquelas rochas que, como nós conversamos na sala, elas passam por uma transformação, né? Essa transformação ela acontece principalmente porque elas sempre mudam ainda no interior, e elas são submetidas a alguns fatores, como por exemplo a pressão é um dos, e o outro fator é a temperatura. Então, quando as rochas elas são submetidas a esses dois fatores, elas vão sofrer uma transformação em 3 aspectos: a cor, a textura e ainda na sua composição química. Então, aí eu digo que a rocha ela passou por uma mudança, ela passou por uma transformação, por isso que ela é chamada de rocha metamórfica. O terceiro e último grupo seria o de rochas sedimentares. A gente conversou na sala que esse grupo de rocha ele é na verdade composto por outros elementos, como os restos de animais, né? Nós podemos dizer os fósseis animais, os restos vegetais e os detritos que nada mais são do que pequenos pedaços de diferentes tipos de rochas. Então, nesse caso aqui eu vou ter a formação de um sedimento, e a rocha com essa característica é definida como rocha sedimentar. Então, essa é a nossa primeira parte, tipo de rochas. A nossa segunda parte seria exatamente as estruturas. As estruturas geológicas, que nada mais são do que o conjunto de um determinado tipo de rocha. No geral, o nosso planeta ele é formado por 3 tipos de estruturas, que são as estruturas de escudos cristalinos. Estou abreviando aqui até para a gente ganhar um tempo. A estrutura de bacias sedimentares,
Vocês podem depois dar uma olhada no caderno para lembrar. Entares. E as de escudos cristalinos. Opa, desculpa, escudo cristalino não. As de dobramentos modernos. Vou consertar aqui. A próxima de dobramentos modernos. Então cada um tipo desse de estrutura, ela também apresenta características diferentes. O que importa para a gente aqui é saber que no Brasil nós só temos esses dois primeiros tipos aqui. Os dobramentos modernos, eles são ausentes no nosso território por conta da nossa localização, né? Como eu conversei antes, esse tipo de estrutura ela é típica em áreas de tectonismo, ou seja, onde há uma movimentação de placas tectônicas. Então, geralmente é a área que fica na borda ou entre placas tectônicas. Então, como essas placas elas estão em constante movimento, elas acabam criando esse tipo de estrutura. E como o nosso país ele se encontra no centro da placa sul-americana, então elas não existem no nosso território. Subindo aqui, a gente tem os escudos cristalinos. A gente viu que eles são os mais resistentes ao processo de erosão. São as estruturas mais antigas que existem no nosso planeta. São formadas basicamente por rochas magmáticas. E uma das características que a gente sempre precisa lembrar é a relação econômica que essa estrutura ela apresenta, que é do ponto de vista de reservas minerais. Reservas minerais. Aqui no Brasil, ela representa a menor parte do nosso relevo. Aproximadamente 36% do território brasileiro é formado por escudos cristalinos. O outro tipo de bacias sedimentares, ele já é um pouco, digamos, ela não é tão resistente à erosão, né? É menos resistente, diferente da anterior que a gente já conversou. Ela também não é tão antiga, se comparado com os escudos cristalinos. Ela é de formação mais recente. E do ponto de vista econômico, é onde estão as reservas de petróleo. E aí, em relação ao petróleo, a gente conversou que essas reservas elas são definidas em duas modalidades. São as reservas onshore, aquelas reservas que se formam na superfície terrestre, e as reservas offshore, que são aquelas encontradas no mar, no litoral. Aqui no Brasil, essas bacias sedimentares, elas representam a maior parte do nosso território. Aproximadamente 64% do território brasileiro é formado por essas estruturas. Depois a gente conversou sobre o relevo. E aí o que eu quero lembrar aqui aos senhores é exatamente essa classificação do relevo. Primeiro a gente vai ver aqui no geral e logo no final eu falo um pouco sobre as classificações do relevo brasileiro. Então o relevo no geral, a gente pode classificar ele em relevo terrestre, como a gente fez, e em relevo marinho, como também nós fizemos na aula. Então nós temos as áreas de planície, como o próprio já diz, né, essencialmente planas. Se eu seguir aqui nesse desenho, eu vou ter as áreas de planalto, que são as áreas aí que são elevadas e que tem um plano no alto, até para justificar também o nome. Nós temos as depressões, que podem ser de dois tipos. As depressões relativas, que são aquelas que ficam acima do nível do mar. Vou passar aqui um riscozinho azul para vocês identificarem como se fosse o nível do mar. Pronto. Então tem uma depressão relativa, que é aquela que se encontra acima do nível do mar. E eu tenho uma depressão absoluta,
que é aquela que fica abaixo do nível do mar. É bem fácil também da gente entender. Existem as outras variações, mas eu não vou cobrar de vocês agora nesse momento, né? Que seriam as escarpas, que são essas inclinações aqui, que também podem ser falésias, se elas estiverem próximas ao litoral. Nós temos as montanhas ainda, que são as partes mais altas do relevo, não existe nada mais alto do que as montanhas. E existe ainda as serras, os morros, vai variar. O que eu quero que vocês lembrem aqui é exatamente planaltos, planícies e depressões. Os dois tipos de depressões. Já no relevo marítimo, a gente viu as plataformas continentais, que são essas aqui. Aí lembre-se que é nelas que nós extraímos o petróleo, tá? Plataforma continental, onde se tira o petróleo, devido ao acúmulo de sedimento. Nós temos a talude, que é essa parte, esse relevo aqui acidentado, que marca principalmente o fim de uma plataforma continental. Nós temos ainda as fissuras, né, que nós chamamos de fossas oceânicas, e nós temos ainda as elevações, né, que a gente conversou também na aula, tá bom? Então deem uma lembrada nessas categorias aqui que a gente conversou, para que a gente não venha estudar mais do que precisa. O importante é essa parte aqui. E por último, para a gente finalizar aqui o vídeo, a revisão, só para vocês terem um norte, a gente tem a parte de classificação, né? Quando nós conversamos sobre classificação do relevo brasileiro, a gente precisa entender que o nosso relevo ele foi classificado em 3 momentos diferentes. Em um primeiro momento, nós tivemos a classificação do Haroldo de Azevedo, que é Haroldo Azevedo. Aí vocês veem lá no caderno, tá? Esse Azinho aqui, bote ele maiúsculo, que é nome próprio, né? Aí, ó, aqui. Tá? Haroldo de Azevedo. Nós tivemos uma segunda classificação, que é aquela do rapaz com nome bem complicado, né? Aziz, Nassib, Absaber. Foi a segunda classificação. E a terceira e última classificação, que foi a do Jurandir Ross. Pronto, esses foram os 3 momentos de classificação do nosso relevo. Então, na primeira classificação, se levou em consideração a altitude como fator determinante. O professor Haroldo de Azevedo, ele estipulou uma cota de 200 metros, e aí ele definiu todas as áreas de relevo acima de 200 metros como planaltos, e abaixo de 200 metros como planícies. Essa foi a primeira classificação. Na segunda classificação, nós continuamos tendo os planaltos e continuamos tendo as planícies. Só que o critério aqui mudou. Nós usamos os elementos geomorfológicos. Tá? Nesses critérios aqui, ele conversou principalmente sobre a erosão e sobre a sedimentação. Então, como que ficou? As áreas de relevo, onde o processo de erosão, que é esse aqui em branco, fosse maior do que o de sedimentação, que eu pintei aqui de vermelho, nós iríamos definir como planalto. Como um planalto. Isso aqui é uma área de planalto. Por quê? Porque a erosão é maior do que a sedimentação, como você pode comparar. Já no desenho de baixo,
é uma planície, porque você percebe que a parte em vermelho ela é bem superior à parte que eu não pintei, tá? Então o critério aqui ele muda. Se antes nós tínhamos altitude, agora passamos a ter erosão e sedimentação. E em terceiro e último lugar, nós temos a classificação atual, que é do Jurandir Ross, que ele já usa um critério mais complexo, né? Ele usa 3 tipos de critério. Ele usa a morfoestrutura, depois vocês dêem uma conferida aí. Morfoestrutura. O paleoclima. Talvez o negócio vai embaçar. E o morfoclima. Morfoclima. Então o que é que acontece? Morfoestrutura é você entender o tipo de rochas que formam o lugar que você está levando em consideração. O paleoclima você vai estudar os antigos agentes climáticos que atuavam naquela área. E o morfoclima você leva em consideração os atuais agentes climáticos. Então vou só colocar aqui um outro quadro. Esse aqui ficou pequeno, ali apertou. E aí na terceira classificação, o Jurandir Ross ele vai definir o quê? Ele vai definir as áreas de planaltos, ele vai definir as áreas de planícies e ele vai criar um novo termo que seria as depressões que não apareceram nas classificações anteriores. Então o planalto é uma parte alta, ele tem um plano no topo e é uma área bastante resistente à erosão. Seria principalmente isso, né? Já as planícies, até para justificar o nome, devem ser essencialmente planas, como a gente está vendo. Isso não quer dizer na totalidade, mas o predomínio tem que ser essa parte plana. E as depressões são as áreas rebaixadas. Geralmente elas ficam entre esses outros 2 tipos de relevo, tá bom? Então essa é a nossa revisão. Claro que vocês vão ter que usar ainda muito de algumas coisas que tem no caderno, mas esse é o norte. Deem uma olhada no vídeo, assistam aí quantas vezes vocês puderem e boa sorte, né? Na verdade estuda, porque como eu já tinha falado antes, a nossa prova ela será toda de escrever, né? Toda em aberta. Então vocês precisam ter uma argumentação legal para me convencer que o negócio vai dar certo, tá bom? Então valeu galera, sucesso, capricha aí para todo mundo recuperar essas notas, valeu?